Olá, crianças! Então, conforme o combinado, nós vamos dar continuidade à correção do Praticando o Aprendizado do módulo 8. Então, o que a gente combinou? A gente combinou que nós iríamos corrigir aqui para nós revermos as nossas falhas. Então, o que acontece? Nós vimos no exercício número 3, no exercício anterior, como fazer o MMC e o MDC de quê? Dos monômios. No exercício número 4, nós vamos fazer isso utilizando polinômios. Só que quando a gente utiliza polinômios, nós temos que fazer o quê? Fatorar. Então, o que eu pedi que vocês fizessem? Que vocês peguem o livro de vocês, o livro 1, vão lá no último módulo, no módulo 7, e revejam os casos de fatoração. Porque se não souber caso de fatoração, se você tiver dúvida, você vai se enrolar. Então, é melhor que você estude um pouco mais, que você refaça os exercícios para que você não fique tão perdido, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é fatorar um polinômio de cada vez, mas para isso a gente tem que saber o quê? Os casos de fatoração. Então a gente tem aí, A2 menos 4AB. Esse aqui é um caso de fatoração. A fatoração é a diferença entre dois quadrados. A diferença entre dois quadrados, quando você fatora, você abre num produto. O produto da soma pela diferença. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos extrair a raiz quadrada dos dois termos. Então, a raiz quadrada de A2 é A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz de B2 é B. Então, nós vamos ter A mais 2B vezes A menos 2B. Tá? Produto da soma pela diferença. Então, esse caso de fatoração é uma diferença entre dois quadrados. Segundo polinômio, A2 menos 2AB. Esse aqui já é o caso de fatoração, fator comum em evidência. Quem está em evidência? O A. Então, a gente vai destacar ele. E nós vamos dividir. A2 dividido por A é A, menos 2 dividido por 1, 2. A dividido por A elimina, B dividido por A vai ficar 2B. Então, eu fatorei o segundo polinômio. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar o terceiro, 3A menos 6B. Esse também é um caso de fator comum, só que a gente não está apenas utilizando letras. Nós podemos fazer isso com a parte numérica. Como? Fazendo o cálculo do MDC. Quem está em evidência aqui é o 3, porque 6 é múltiplo de 3. Então, 3 está em evidência, que vai multiplicar quem? A menos 2B. Então, eu fatorei os três polinômios. E agora eu vou poder calcular o meu MDC e o meu MMC. Tá? O MDC são os fatores o quê? Comuns. Quem aparece ao mesmo tempo? A menos 2B, A menos 2B, A menos 2B. Então, esse aqui é o MDC, A menos 2B. Mas o MMC não. O MMC é um conjunto infinito. Então, a gente pega o que está comum e o que não está comum. Então, o MMC, ele vai pegar, além dos fatores comuns, aqueles que também não são comuns, como 3A, que multiplica A mais B, vezes A mais 2B, né? A menos 2B. Ok? Então, eu fiz aí o MMC e o MDC. Tá? Dá um tempinho para vocês copiarem para a gente passar para a próxima. Então, olha aí, gente. Essa é a letra B. 3xy mais 3zy, 3y ao quadrado mais 6yz mais 3z ao quadrado. Tá? Vamos fatorar. Então, o primeiro polinômio lá, 3xy mais 3zy, ele é um caso de fatoração. O fator comum em evidência. Quem está em evidência? O 3 e o y. Então, a gente vai destacar ele, o 3 e o y. Então, vamos lá. 3xy dividido por 3y. Elimina o 3, elimina o y, só vai sobrar quem? X. Mais 3 dividido por 3, 1. Y dividido por y também vai eliminar, só vai sobrar z. Então, eu fatorei o primeiro.
3y que multiplica x mais z. Agora, o segundo, o aluno pode confundir e achar que é um trinômio do quadrado perfeito, porém não é. Aqui nós temos duas fatorações para fazer. A primeira, nós temos um fator comum em evidência. Quem está em evidência aqui? O 3. Então, 3 vai multiplicar y ao quadrado mais 2yz mais z ao quadrado. Agora sim, dentro do meu parênteses, eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. Então, o que eu tenho aqui? 3 que multiplica y mais z ao quadrado. Então, eu fatorei o primeiro e o segundo. E agora eu vou partir para onde? Para o cálculo do MDC e para o cálculo do MMC. Quem é o nosso MDC? É quem aparece o quê? Em comum. Se você olhar para as duas fatorações, quem aparece ao mesmo tempo? O 3. Então, o MDC é 3. Mas o MMC são os fatores comuns e não comuns. Então, a gente tem 3y que multiplica x mais z, que multiplica y mais z ao quadrado. Tá? Então, eu fiz tanto o MDC quanto o MMC. Ok? Vamos partir para a próxima, para a letra C. Olha a nossa letra C, tá? Vou fazer um de cada vez. Então, calcule o MMC e o MDC entre. Esse é o primeiro polinômio. 9a ao quadrado mais 18a mais 9. Pode ser um fator como evidência? Pode. Você tem um 9. Mas ele é mais do que isso. Ele, além de ser fator comum em evidência, ele também é um trinômio do quadrado perfeito. O que eu vou fazer primeiro? Você escolhe. Então, vamos lá? Vamos fazer o nosso fator comum em evidência. Quem está em evidência aqui? O 9. Então, 9 vai multiplicar quem? A ao quadrado mais 2a mais 1. Como é que eu achei isso? Eu fui dividindo. Dividi 9a2 por 9, sobrou a2. Dividi 18a por 9, sobrou 2a. E dividi 9 por 9, sobrou 1. Então, dentro desse parênteses aqui, nós temos um outro caso de fatoração. Ele é o trinômio, tá? Do quadrado perfeito. Então, o que a gente faz? A gente extrai as raízes das pontas. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Na verdade, nós vamos ter 9, que vai multiplicar a mais 1 ao quadrado. Porque essa é a fatoração do trinômio do quadrado perfeito. Você extrai as raízes das pontas, tá? Então, eu peguei a fatoração do primeiro. Vou guardar aqui, ó. Qual é o segundo? 15a mais 15. O segundo polinômio é esse aqui, ó. 15a mais 15. Esse caso de fatoração ele é mais simples. Ele é um fator comum em evidência. Quem está em evidência é o 15. 15 que vai multiplicar a mais 1. Tá? Mesma coisa. 15a dividido por 15 sobrou a. E 15 dividido por 15 sobrou 1. Então, fatorei o segundo. Vamos para o terceiro. 6a ao quadrado mais 6. Primeiro, nós temos o quê? Um fator comum em evidência. Quem está em evidência? O 6. 6, que vai multiplicar a ao quadrado mais 1. Ok? Então, eu fatorei o primeiro, fatorei o segundo e fatorei o terceiro. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o MDC e o MMC. Então, vamos lá? O que é o MDC? São os fatores comuns.
Então, o MDC aqui, quem aparece ao mesmo tempo? Quem aparece ao mesmo tempo? E agora? O A mais 1, ele aparece. Ele aparece no segundo, ele aparece no terceiro, no primeiro, porém ele não aparece no terceiro. Então, ele não é comum. Quem aparece ao mesmo tempo é o 3. Por que o 3? O 3 é múltiplo de 6, ele é múltiplo de 15 e ele é múltiplo de 9. Então, nesse caso, o nosso MDC foi apenas a parte numérica. O 3. Ok? Mas o MMC não. O que a gente vai fazer no MMC? No MMC nós vamos multiplicar tudo, tá? O que é comum e o que não é comum. Então vamos lá. Então vou colocar tudo que aparece aqui, ó. Ao quadrado, ok? Então nós fizemos a correção do número 4. Ok? Agora a gente vai passar para a correção do número 5, que é a redução das frações ao mesmo denominador. Quando a gente vai reduzir frações ao mesmo denominador, nós também precisamos entender as fatorações, ok? Vamos lá. Vamos lá, crianças. Olha o número 5. Reduza as frações ao mesmo denominador. Lembra quando a gente tem fração numérica? Quando a gente tem fração numérica, que a gente tem que colocar as frações com denominadores diferentes no mesmo denominador, o que a gente vai fazer? MMC. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o MMC entre A2B e AB2. Nós vamos fazer, ó, o MMC entre os denominadores. E os denominadores são monômios. Como é que a gente faz o MMC dos monômios? A gente vai pegar as variáveis comuns e não comuns de maior expoente. Então, nesse caso aqui, eu vou botar aqui, ó, o MMC, nós temos as duas variáveis, A e B, mas no MMC nós pegamos as variáveis com maior expoente. A2, B2. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada MMC e dividir pelos denominadores das frações. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer o passo a passo na letra A, para que nas próximas a gente possa fazer de uma maneira mais tranquila. Então, nós vamos pegar A2, B2 e vamos dividir pelo primeiro denominador, A2B. O que nós temos aí? Uma divisão de frações de potências de mesma base. Nós temos as frações, os nossos denominadores e numeradores são variáveis e a gente vai aplicar o quê? A propriedade das potências. A divisão de potência de mesma base, aonde a gente repete a base e diminui o expoente. Nesse caso, A2 com A2 vai sumir. Então, a gente só vai sobrar com B. B ao quadrado dividido por B é B. Por quê? Porque eu diminuí o expoente. 2 menos 1, 1. Ok? Depois, nós vamos pegar o mesmo MMC e nós vamos dividir pelo segundo denominador, AB ao quadrado. Ok? Eu vou colocar um pouquinho mais pro cantinho, porque de repente vocês podem não ver. Ok? Colocar aqui embaixo. A2, B2, dividido por A, B ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos dividir o A, né? A2 dividido por A. Repete a base e diminui o expoente. 2 menos 1, 1. E o que vai acontecer com o B2? Eles serão eliminados, porque eles são iguais, ok? Depois que a gente faz a divisão, o que a gente vai fazer com esse MMC? Nós vamos multiplicar com o numerador. A gente vai fazer igualzinho a gente faz nas frações, ó. Vamos colocar o Bzinho aqui
e o A aqui. Então, ó, como é que vai ficar? 2 vezes B, 2B. Sobre quem? O denominador, A2B. E a segunda fração, 3 vezes A, 3A, sobre A2B2, que foi o meu MMC. Ok? Reduzir as duas frações a um mesmo denominador. Ok? Vamos partir para a letra B. Então vamos lá para a nossa letra B? Eu vou colocar aqui, tá? Então a primeira fração da letra B é 3 sobre 4x ao quadrado, y ao cubo. Então, ó, vamos lá. 3 sobre 4x ao quadrado, y ao cubo. A segunda fração, 5 sobre 8x ao cubo, y ao quadrado. E a terceira fração, 7 sobre 6x, y elevado a 4. Ok? Vamos reduzir essas três frações ao mesmo denominador. Primeiro passo. Na letra A, nós só tínhamos o quê? Variáveis. Na letra B, nós temos parte numérica junto com esses monômios. Então, nós temos que fazer o MMC da parte numérica. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, o MMC entre 4, 8 e 6. O MMC entre 4, 8 e 6 é 24. Tá, ó. Entre 4, 8 e 6 é igual a 24. Agora vamos pegar as variáveis. E nós vamos pegar as de maior expoente. O maior expoente do x é o 3 e o maior expoente do y é o 4. E aí nós vamos dividir. Ok? Então 24 dividido por 3 é igual a 8. Mas nós vamos ter que fazer também a divisão com as variáveis. Então vamos lá, vamos dividir uma de cada vez. Então eu vou colocar aqui, ó, igual eu fiz na letra A. 24 x ao cubo, y ao quadrado, que é o MMC, e eu vou dividir por 4x ao quadrado, y ao cubo. Vamos lá, 24 dividido por 4, 6. x3 dividido por x2, x. y4 dividido por y3, y. Ok? Vamos dividir agora o MMC pela segunda. 24 x ao cubo, y à quarta, dividido por 8, x ao cubo, y ao quadrado. Quanto que vai dar aqui? Vamos dividir. 24 dividido por 8, 3. x3 dividido por x3, eliminou. y4 dividido por y2, y2. Ok? E agora a gente vai dividir pelo outro denominador, pelo último. Vamos lá. 24 dividido por 6 é 4. x4 dividido por x é x2. E y4 dividido por y4 a gente vai eliminar, ok? Então, ó, não vamos esquecer essas divisões, porque nós vamos precisar, tá? Só mais um pouquinho. Então, ó, o que a gente fez? A gente pegou o MMC, que foi quanto? Que foi 24, x3, y4, e a gente dividiu, tá? Vou botar aqui de novo, pra gente não esquecer, ó. 24, x ao cubo, y à quarta. Então, a gente dividiu esse MMC por cada denominador. Quando a gente dividiu por 4, x2, y3, a gente obteve o quê? 6xy.
Então, 6xy vezes 3, 6 vezes 3, 18. Então, vai ficar 18xy dividido por quem? Pelo MMC. Essa foi a primeira fração. A segunda. Quando eu dividi por 8, o que ficou? 3y ao quadrado. Então, 3 vezes 5, 15. Ó. 24 dividido por 8, 3. x3 com x3 sumiu. y4 com y2 deu y2. Então, deu 3y ao quadrado. Então, vai dar 15y ao quadrado dividido por 24, x ao cubo, y quarta. E agora a gente vai fazer com a terceira e última fração. Então, 24 dividido por 6 deu 4. 4 vezes 7, 28. Mas e a parte literal? x3 dividido por x, x ao quadrado. E y4 com y4 sumiu. Então, tá aqui, ó. Escrevi as três frações sobre o mesmo denominador. É como se você estivesse fazendo frações equivalentes. Quando você simplificar cada uma delas, você vai chegar nesse mesmo resultado ali. Ok? Rapidinho, vamos passar para a letra C. Então, vamos lá para a letra C. Na letra C, o que a gente tem? A gente tem uma fração... ordinária lá. A gente tem 1/5. Ok? Então, aqui na letra C, a gente tem a fração 1/5. Ela já é irredutível, a gente nem vai mexer nela. Ela vai servir sim, na hora que a gente fizer o MMC. A segunda é essa aqui, ó. 2m sobre 3a mais 3b. Aqui a gente vai ter um caso de fatoração. E a terceira é 3... E o denominador é 2, abre um parênteses, que multiplica a 2 menos B2. Um outro caso de fatoração aqui. Tá? Então, nós vamos ter que fatorar quem? O denominador do meio e o outro denominador lá da ponta. Tá? E a gente tem casos de fatoração. Qual é o caso de fatoração desse aqui, ó? 3a mais 3b. Nós temos aqui um fator comum em evidência, que é 3, que multiplica a mais b, tá? Porque o que a gente está fazendo aqui agora é o MMC dessas frações, ok? Vamos fatorar agora o segundo. 2, que multiplica a 2 menos b2. Só que a 2 menos b2 é um caso de fatoração. É a diferença entre dois quadrados, que a gente abre no produto da soma pela diferença. Quando a gente quer fazer o MMC, primeiro a gente vai fatorar, mas a gente não pode esquecer do 5. O 5 faz parte do nosso MMC. Como? Que a gente vai ter que multiplicar, ó. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Então, 30 que multiplica A mais B, que é comum, mas que também multiplica o A menos B, que é o fator não comum. Então, aquele ali é o nosso MMC. Tá? Deixa eu botar mais pra cá, que eu acho que agora melhorou. Agora vocês estão vendo. Erro meu. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a dividir, tá? Então, ó, 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 1, 6. Então, a primeira fração é essa aqui, ó. 6 que multiplica A mais B vezes A menos B sobre o quê? O meu MMC. 30 que multiplica A mais B vezes A menos B. Essa é a primeira fração. Quem é a segunda fração? Vamos olhar aqui, ó, para a fatoração dela, ó. E nós vamos pegar esse MMC e dividir por aqui. Então, o que nós vamos fazer? 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 2, 20. 20M. Agora, vamos trabalhar o quê? O denominador.
A mais B vai cortar com A mais B. Então só vai sobrar quem? A menos B. Sobre o meu MMC. Ok? Então já escrevi a primeira fração e a segunda fração. Vamos escrever agora a segunda. Então vamos lá, ó. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 3, 45. Mas e a parte literal? A mais B vai cortar com A mais B. A menos B vai cortar com A menos B. Mais sobre o meu MMC. Ok? Então essa é a nossa letra C. A gente ainda tem a letra D e a letra E. Tá? No próximo vídeo eu vou pegar a letra D e a letra E, ok? Até o próximo vídeo.